Bom dia, boa tarde, turma. Vamos lá para a nossa aula 2. Vamos lá começar devagarzinho. Bom, antes da gente começar o assunto propriamente dito, alguns avisos gerais, né? Bom, essa é a nossa segunda aula de 3, ok, turma? No primeiro dia do módulo eu passei um comunicado falando em quatro dias, mas era considerando o dia 20, Dia da Consciência Negra. Então quem ficou só com essa primeira informação, eu quero ratificar aqui nessa nossa segunda aula. As atividades de ontem eu já recebi. Obrigado pela adesão, pela seriedade que vocês encararam tanto as atividades quanto a chamada, né? A chamada, 2 chamadas, uma de manhã e uma de tarde, e eu quero que vocês preservem isso ao longo do curso, né? É muito comum a gente ver esse tipo assim engajado quando a gente está falando do rotativo, mas aí acaba que alguns aprendizes vão esmorecendo com o tempo, vão negligenciando algumas atividades do FIC. Não seja esse tipo de profissional, né? Isso vai fazer uma diferença imensa na vida de vocês. Bom, é só um oi, só um boa tarde. As pessoas que me acionaram no WhatsApp perceberam, eu respondo. Às vezes demora coisinha de meia, uma horinha, mas eu respondo na maioria das vezes bem rápido, e continuem lá com esse contato, né? Bom, um breve resumo sobre o que a gente viu ontem. No nosso vídeo de ontem, nós falamos o que é a estrutura, o que é a organização das empresas. Quanto mais estruturada, tem a ver com o quanto de procedimentos, rotinas e departamentos que essa empresa possui. Nós falamos de uma figura que tem um papel fundamental nesse processo, que é o administrador, né? E hoje eu acho que eu só acrescentaria que o administrador, ele não trabalha sozinho, né? Ele tem os seus analistas, assistentes, aprendizes. Vocês vão ter um papel administrativo muito relevante nas empresas em que vocês fazem parte. Então, hoje nós vamos começar falando um pouco sobre a organização das empresas. Nós vamos ver como essa empresa ela é dividida, e vamos começar aos pouquinhos porque tem 16 slides. Coloquei um pouco mais de figura, eu coloquei a figura do organograma que eu mencionei ontem, organograma só para revisar também, aquela representação gráfica de como é que tá os níveis de autoridades na empresa. Então começa lá de cima, Geralmente ela é vertical, assim, é uma linha reta, e no topo dessa linha tem presidente, passando por diretores, gerentes, e aí vai. Ela vem descendo de forma hierárquica. E eu coloquei aí nos slides uma representação gráfica desse organograma. Outros professores vão falar com vocês também sobre esse assunto. É uma ferramenta, é um instrumento muito importante para a gestão. O administrador, ele usa muito isso em diversos momentos, mas principalmente quando ele precisa fazer uma reestruturação. A gente está falando aqui de montar uma estrutura da empresa, só que é tudo muito dinâmico, é tudo muito vivo, e de tempos em tempos o que já estava estruturado é preciso fazer uma reestruturação. Nessas horas, mais do que nunca, os grandes gestores pedem o organograma para ver como é que está a situação atual. Vamos lá. Falando de paradinhas de sucesso, né? A gente falou de organograma. O slide ele já começa com a apresentação, já começa com um slide trazendo os níveis de influência da estrutura organizacional, ok? A pirâmide organizacional, que tem um quadro aí, também, principalmente quem seguir esse caminho da administração, vai ver bastante essa pirâmide aí no decorrer da carreira, no decorrer dos estudos. Na base dessa pirâmide tem o operacional. A figura aqui mostra os 3 em níveis proporcionais de tamanho, em níveis iguais. Mas a realidade é que a faixa operacional ela é muito maior. Quem faz parte dessa parte operacional? Aquela turma de trabalhadores na organização que realmente põe a mão na massa. Se é uma empresa de construção civil, o nível operacional é composto por pedreiros, serventes, mestre de obras. Se é uma indústria, uma fábrica,
O nível operacional já é composto por auxiliares de produção, auxiliares administrativos e por aí vai. É aquele pessoal que operaciona o negócio, que realmente toca o negócio. Então a organização ela é dividida nesse nível, né, que na realidade ele é um pouco maior, né, que é o nível operacional. Eu coloquei uma figura que também tem alguns cargos que compõem esse nível, para facilitar aí, e nossas questões a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. O nível do meio da pirâmide, ainda não estamos falando do topo, a gente está falando daquela faixa entre o nível operacional e o nível estratégico. Esse nível, esse intermediário aí, nós chamamos de nível tático. São gerentes, coordenadores, encarregados. Na verdade, eles têm um grande papel de fazer a comunicação. Nós vamos falar muito de comunicação hoje também. Eles têm o grande papel de fazer a comunicação entre o nível operacional de baixo e o estratégico, que é o do topo. O do topo é um espaço menor, mais reservado, ele é o pico da pirâmide, é só aquele triângulo que fica lá no topo, e nesse topo estratégico tem presidentes, sócios, diretores. Nesse nível é onde são tomadas as decisões estratégicas. Quando a gente fala estratégico, nível estratégico são decisões a longo prazo, que envolvem toda a empresa. Quando a gente fala de decisões de nível operacional, elas são mais a curto prazo e realmente fala sobre atividades, sobre um tema específico. Então a gente começa a nossa aula de hoje de organização das empresas falando que todas as empresas são divididas nesses três níveis: nível operacional, nível tático, nível estratégico. Além de ver isso na prática, vocês vão perceber essa hierarquia nas empresas, e é necessário para a empresa ser organizada, para a empresa ser estruturada. Além de vocês adquirirem logo esse conhecimento prático sobre essa pirâmide, eu tenho certeza que em outros assuntos, não só na formação do menor aprendiz, mas faculdade, curso técnico, vocês vão ter acesso de novo e detalhar um pouco mais essa pirâmide organizacional, tá? Tem a figura aí para ilustrar para vocês. Como sempre, o nosso modelo remoto, né, online. Por favor, tragam as dúvidas de vocês. Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, até para a gente otimizar o tempo, né? Eu busco fazer esses vídeos em meia hora para não ficar muito maçante, né? Vamos lá. Seguimos os slides também com muito conteúdo falando sobre componentes da estrutura organizacional. Então eu vou citar um pouquinho cada um desses daqui. Primeiro, as empresas ditas organizadas, elas precisam de um sistema de responsabilidade. Nós vamos falar aqui. Resultado das alocações de atividade. Nós falamos ontem sobre delegação, que nada mais é do que aquele ato de transmitir uma tarefa. Então, sistema de responsabilidade, empresas estruturadas têm isso muito forte, muito vívido. Cada um sabe exatamente qual é a sua responsabilidade, acima de tudo, qual é o seu papel naquela estrutura. Então, é um dos componentes da estrutura organizacional. Diferente do sistema de responsabilidade, nós temos também sistemas de autoridade. Esse é o resultado da distribuição de poder. Mais uma vez, ecoando o organograma, ele mostra de maneira gráfica, no papel, como está dividido esse poder. Então, a autoridade são os departamentos, as gerências, as diretorias, os departamentos, né? Isso é muito importante também. Quando há algum conflito em empresas não organizadas, em empresas desestruturadas, podemos falar assim, há um fenômeno muito natural, há um efeito colateral muito imediato, que é a ingerência. O que é a ingerência? São outros colaboradores, são outros gerentes, no caso, tentando exercer autoridade e poder numa área que não é a sua. Mais uma vez, ecoando a aula de ontem, tudo isso é no papel. O gerente tem documentado até onde vai a autoridade dele. E ele tem que ter esse limite, ele tem que respeitar muito esse limite, porque passando daquele ponto, já tem um outro gerente que vai não só exercer a autoridade, mas como vai se responsabilizar pelos resultados.
Então, sistema de autoridade parece uma coisa simples, mas é um trabalho de muita estruturação dentro das empresas, de muita organização, e é um trabalho que tem que ser levado muito a sério. Porque até tem uma piada assim, que não é do tempo de vocês, mas a gente comenta de alguns lugares assim, por exemplo, que tem muito cacique para pouco índio, muito cacique para pouco índio. O que isso quer dizer? É muito gerente, o sistema de autoridade ele não está distribuído de maneira que atenda aquela organização. Então há um trabalho para fazer, também para fazer nesse quesito. E adivinha de quem que é a responsabilidade? Isso mesmo, do administrador. O administrador ele tem que cuidar. Então a gente já falou de componentes da estrutura. O sistema de responsabilidade, o sistema de autoridade e um que a gente vai dar um enfoque aqui, que é os sistemas de comunicações. Resultado da interação entre as unidades organizacionais. Eu já tive a oportunidade, né, ao longo da vida, de passar em algumas organizações e de ter conhecimentos de muitas outras depois que me transformei em professor, né? Em comum com todas essas empresas que eu já passei ou que eu já ouvi falar, é que há sempre um trabalho a ser feito na questão de comunicação. A comunicação simples mesmo. Imaginem só, como uma empresa de 5.000 funcionários se comunica entre si. Então, percebam que é um desafio aí volumoso, né? Então, essa comunicação, na verdade, não precisa nem ser 5.000. Se botar um departamento com 5 pessoas, provavelmente, a gente falou ontem de algumas características do ser humano, a característica de hoje é que se colocar 5 pessoas num departamento, provavelmente eles não vão falar a mesma língua. Eu sempre uso com os meus alunos, que tem um exemplo muito rotineiro para a gente falar das questões da comunicação. Só um minutinho aqui que eu vou baixar, que eu esqueci de colocar no modo avião. Bom, não vou colocar, então se der alguma notificação, não baixou a tela aqui. Então, tem esse exemplo que eu sempre uso para falar de comunicação. Todo mundo já viu essa história acontecer. A mãe pede pro filhozinho criança comprar 1 quilo de açúcar e ele chega com sal. Esse exemplo, assim, pediu sal, trouxe açúcar, ou pediu açúcar, trouxe sal, até a gente vê alguma relação, mas às vezes acontece com as coisas mais absurdas também. Às vezes a mãe pede 1 quilo de açúcar e recebe um pacote de Bombril, tá? Quando a comunicação não acontece, esse é o termo técnico que a gente usa, é porque aconteceu um ruído na comunicação. A comunicação não chegou como deveria chegar. Então a gente vai falar, estou só fazendo uma abertura aqui, é só para frisar a necessidade e a urgência que as empresas têm de tratar esses temas de comunicação. Comunicações falhas e inequívocas pode dar um grande prejuízo para as empresas. Então, todas elas tentam aprimorar com ferramentas as suas questões de comunicação. E elas usam muito tecnologia também, mas soluções também bem, como eu posso dizer, bem provincianas ainda também. Mural de avisos, circular de documentos, e vai evoluindo até descanso de tela de computador que passa uma mensagem, grupos em aplicativos de mensagem corporativa, e-mail corporativo e por aí vai. Então, comunicação, é uma área que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco dentro da área de recursos humanos e gostei muito, né? Tem muita responsabilidade. Nesse escopo aí dos sistemas de comunicação, tem uma profissão nova que é a cara da geração de vocês, que nasceu com a geração de vocês, que é o social media, né? Só que o social media não é pura e simplesmente uma pessoa que entenda basicamente das redes sociais. Ele tem que ser um mestre realmente em comunicação, até porque vivemos em tempos, na era do cancelamento, né? Qualquer coisa mal interpretada pode também causar um prejuízo muito grande para as organizações. Então, só resumindo esse tópico, falando de estrutura organizacional.
a gente citou 3 componentes dessa estrutura, que são sistema de responsabilidade, como é delegado, como são delegadas as responsabilidades, o sistema de autoridade, como é locado também essa questão, entre aspas, do poder, e o sistema de comunicação, como é feita essa interação entre as pessoas que estão dentro de uma organização. Então, a essa altura do campeonato, a gente já consegue ver que, para você ter uma empresa organizada, uma empresa estruturada, que é a meta de todas as organizações, é um trabalho, além de árduo, é um trabalho muito de gerenciamento e de disciplina. Você tem, e esse é o campo de trabalho do administrador, e é isso que ele faz, e esse é o ramo de atuação dele. Vamos em frente, que a gente tem muita coisa aqui. Dúvidas, por favor, me deixem saber, levem lá pra gente. Trouxe também aí no slide condicionantes da estrutura organizacional. Quando eu falo condicionantes, é o que condiciona, o que interfere, o que pode alterar, o que pode modificar essa estrutura de alguma forma. Primeiro, os objetivos e estratégias, porque eles mudam toda hora e eles precisam mudar. Se a gente fosse aprofundar um pouco em administração, existem fatores internos dentro da empresa e existem fatores externos fora da empresa. 2020, que está acabando, graças a Deus, foi um exemplo de como os fatores externos fora da empresa podem afetar muito na administração que a gente está fazendo dentro das empresas. Ninguém, e eu estou falando ninguém mesmo, pelo menos não que eu tenha acesso, e olha que eu tenho um lado bem esotérico também. Nenhum cartomante, nenhum vidente, nenhum tarólogo, enfim, nenhum sensitivo, pelo menos não que eu tenha tido conhecimento, alertou do que ia acontecer em 17 de março de 2020, que foi realmente quando baixaram em série os decretos de lockdown aqui no Brasil, e isso quebrou muita empresa. E isso fez... Todo mundo, não preciso me alongar na explicação, porque todo mundo viveu isso. A gente está voltando a circular em shoppings e a gente consegue ver o número de lojas que fechou pro lockdown e não conseguiu reabrir. Então, são fatores, objetivos e estratégias, voltando ao nosso tema. Os objetivos e estratégias, eles mudam, não só de acordo com fatores internos, mas com o interno também. Muda a política, muda a economia, surge um problema de saúde pública, que é o caso de uma pandemia. A gente tem que mudar também a nossa forma de administração aqui dentro. A outra coisa é o ambiente, que diz respeito também a esse ambiente externo, tudo que está fora e tudo que está dentro. Dentro também, quando a gente fala ambiente, tem uma questão que eu tenho certeza que vocês vão logo se aprofundar nesse conhecimento, que é a do clima organizacional. É como está o ambiente de trabalho da minha empresa com as pessoas que trabalham nela. Parece, para muita gente, é um assunto irrelevante, mas eu vou resumir tudo numa única frase. Pessoas no ambiente confortável, psicologicamente, fisicamente também, elas produzem mais. E isso, cadê o sinal? Isso automaticamente confere mais ganhos para a empresa. Então, o administrador, ele tem que cuidar dos ambientes da empresa também. Tecnologia, né? Sem dúvida, né? Tecnologia também é tudo assuntos tão profundos que cada um deles cabia uma aula inteira. Sobre tecnologia, o que eu posso resumir para vocês? Além de ser condicionante dessa estrutura organizacional e as empresas fazerem grandes investimentos nessa área, a nível de novidade, o que tem no nosso radar aí? Primeiro, a indústria 4.0, que é uma nova tecnologia de máquinas autônomas. E quando a gente fala assim, é meio que elas tomam as decisões, é nesse contexto de autônomo. Então a indústria 4.0 já é uma realidade e o Brasil tem, se eu não me engano, até 2025, que é daqui a 10 minutos, para adequar a sua tecnologia. Nesse mesmo ensejo, nesse mesmo escopo da indústria 4.0, que é essa nova revolução industrial no que diz respeito à tecnologia,
muito robotizado, internet das coisas, realidade aumentada, simulações virtuais. Então tudo isso tem uma urgência e um prazo para entrar lá. Uma outra questão sobre tecnologia também super atual e super necessária é a questão do 5G, né? Que não está sendo feito o trabalho de cabeamento aqui do nosso governo. Sem falar de política, né? O Brasil está um pouquinho atrasado nessa questão de fazer as ligações, o cabeamento para a gente receber com toda a sua totalidade, com todo o seu poder, o 5G, né? Que também é uma outra tecnologia, né? Essa semana que nós acabamos de... Passou o período de teste, agora já é real. O Pix, a movimentação financeira pelo Pix já está valendo. Então são todas questões tecnológicas, como eu disse, valeria muita conversa. As empresas, isso também condiciona o tamanho da estrutura da empresa. Quanto mais tecnologia ela tem, e tecnologia custa muito caro, às vezes você paga milhões em um sistema, que é um software, né, que ninguém nem vê, é só realmente vai estar dentro do celular e dentro dos notebooks dos colaboradores dessa empresa, mas o fato é que tecnologia também, quanto mais ela tem, mais estruturada, mais recurso, mais entrega, mais lucro ela gera. E por último, mas não menos importante, uma área onde eu fiz a minha carreira todinha, que é a dos recursos humanos. Por mais que a tecnologia tenha esse verniz todo que todo mundo gosta e aprecia e se impressiona, ambiente, estrutura física, eu trago uma verdade absoluta para vocês. O mais importante são as pessoas. A coisa mais rica, o fator de mais desenvolvimento, a parte mais importante da estrutura organizacional são as pessoas. A maneira como você valoriza as pessoas, a maneira como você proporciona como elas se desenvolvam, tá? A pessoa, e isso é até um clichê, né? Em todos os meios da administração rola muito essa afirmação, mas às vezes até de uma maneira muito hipócrita. Já houve um tempo na administração que o prédio valia mais do que o ser humano, que o processo valia mais do ser humano, do que o líder valia mais do que o ser humano, mas a gente vem evoluindo junto com essa ciência e hoje a gente chegou nesse ponto que o protagonista das organizações são as pessoas. Pelo simples fato, porque é o grande diferencial da empresa, e pelo simples fato também que quando uma pessoa cresce dentro da minha empresa, a minha empresa cresce junto também. Espero só instigá-los para esse assunto. Tem mais material no nosso slide, né? E vamos que vamos. Eu falei sobre sistemas de responsabilidade, né? Sistemas de autoridade, a teoria formal da autoridade. Às vezes, e vocês vivem essa época que vocês sabem muito o que é a palavra influência, né? Essa geração sabe muito e já tem um termo que é próprio desses tempos, que é o digital influencer, ou agora só influencer. Então, aquela pessoa que mesmo sem um poder geral, sem um poder formal, ela influencia. E na empresa a gente vê, o ser humano ele é muito parecido em todos os ambientes que ele convive, que ele flutua, que ele convive. Então, nas empresas não poderia ser diferente. O texto fala, nós temos aquela autoridade formal, a pessoa tem o crachá, você é o gerente, mas a gente pode ter um outro membro da equipe que tenha mais influência. Quais são os fatores que levam esse outro a ter mais influência? Principalmente o exemplo, né? Eu digo, acima de tudo, o exemplo, o comportamento dele está muito alinhado com o discurso dele, com o que ele prega, isso é fundamental. Uma coisa que não tem explicação na natureza, que é o carisma. Às vezes tem personalidades que são mais carismáticas que outras e conseguem arrebatar e conseguem mais seguidores, usando o termo que a gente usa nas redes. E tem uma série de fatores também, mais preparo.
enfim, mais afinidade com aquela equipe que está inserido. O fato é que tem a teoria aí no slide para vocês. O fato é que nós temos autoridades formais e, vamos dizer assim, autoridades espontâneas. Tem a teoria da aceitação da autoridade e a gente fala também sobre a teoria da competência. Eu gostaria de ter muito mais tempo para aprofundar todos esses temas de vocês, mas eu quero realmente gerar esse questionamento e se vocês, quem quiser bater mais um papo sobre isso, por favor, me procure. Sobre a competência, gente, é o seguinte, competência é aquilo que você é bom. Um outro assunto que também no decorrer da jornada vocês vão ver bastantes e vai ser representado com o CHA, CHA. CHA. O que é esse CHA? CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Competência é algo que eu tenho conhecimento teórico, eu me preparei, fiz curso, eu tenho um diploma tal. Eu tenho a habilidade, eu não só sei a teoria como eu tenho a prática, e eu tenho o A de atitude, é uma coisa que eu faço e que eu já fiz e que eu faço sempre que for preciso. Competência é aquilo que você é bom. Tem inúmeros tipos de competências. Competências técnicas, que é tipo mexer no Excel avançado, falar um inglês fluente, saber programar um computador, saber consertar um avião, são competências técnicas. E tem competências comportamentais. Saber falar em público, saber se relacionar com pessoas, saber negociar, que pode ser também uma competência técnica. Você saber delegar, você ter essas habilidades mais comportamentais. O que eu posso adiantar para vocês é que as duas são importantes, mas até tem uma máxima aí no mercado, as pessoas entram nas empresas por causa das suas competências técnicas, por tudo aquilo que ela apresenta no currículo, e geralmente elas são desligadas devido às suas competências comportamentais, o que ela mostra como personalidade, como pessoa. Então reflitam nisso daí. Os sistemas de comunicação, como eu já adiantei para vocês aqui, ele é extremamente importante, né? Quando eu falo sistema, são vários elementos diferentes. Eu posso ter mural, computadores, intranet, né, que é uma internet interna, aplicativos, grupos, urnas de sugestões. E quando eu pego todos esses elementos juntos, eu tenho um sistema. Então, eu posso pegar tudo isso, tem uns sistemas de comunicação. Cada um precisa desenvolver um sistema mais habilidoso para atender aquele seu porte. Se eu tenho uma padaria com 3 pessoas, o meu sistema de comunicação é muito mais simples. Eu junto essas 3 pessoas e eu falo diretamente com ela, né? Inclusive, eles estão super bem informados porque eles estão bebendo ali direto na fonte. Eles estão tendo acesso àquela orientação que eu estou passando ali em primeira pessoa. Conforme a estrutura, a organização da empresa vai crescendo, isso vai complicando um pouquinho, né? E aí eu preciso lançar mão de sistemas de comunicação mais elaborados, com mais tecnologia e assim vai, tá bom? Isso é só realmente um chamariz, uma cabeça de matéria, né? Eu queria que vocês, por favor, dessem uma lida nesses temas, fizessem perguntas sobre o exercício de ontem. Como eu já vi por alto algumas coisas, mas vou dar o retorno. Eu queria que, mais do que transcrever pura e simplesmente 2 slides e colocá-la na resposta, eu queria que vocês colocassem também um ponto de vista, uma opinião pessoal, sem medo de estar certo ou errado. Eu queria que vocês compartilhassem um entendimento sobre aquele assunto, tá bom? Tirem dúvidas, como eu disse, coloquem esse ponto de vista, né? Eu estou aqui à disposição para o que se fizer necessário. Gostaria de ter mais tempo, mas como eu falei ontem, nós vamos ter tempo para ter esse contato presencial, se Deus quiser, em 2021. O
que mais que eu falo? A tarefa de hoje ela é um pouquinho mais elaborada, né? A gente vai aumentar um pouquinho o peso. E como vocês perceberam na segunda, eu tenho esse hábito também. Tinha 2 perguntas lá dentro daquela uma. Então vejam realmente na de hoje quantas perguntas a gente tem sobre esses assuntos que a gente viu aqui. A gente falou sobre pirâmide organizacional, sistemas de autoridade, sistemas de responsabilidade, falamos sobre comunicação e as questões, a questão realmente vai tentar juntar, unificar tudo isso, tá certo? Bom, tem muito mais assunto, mas eu quero que vocês digiram isso daí e vejam lá. Eu vou ficar à disposição. Tenham todos uma boa aula e um bom dia. E qualquer dúvida, me deixem saber, tá bom? Até amanhã. Até segunda, desculpa.